Dá uma respirada, take a deep breath. I know it's a little bit hot, eu sei que está um pouquinho quente. We're trying to get a solution, a gente está tentando aí desenvolver uma solução. O Michael is gonna save us, o Michael vai salvar a gente aí, se Deus quiser. A gente está nessa série, we are still in the series of counterculture, a gente está ainda nessa série do contracultural. I want you guys to open the Bible on Matthew chapter 5. Queria pedir que vocês abrissem a Bíblia aí em Mateus capítulo 5. If you were not here, se você não estava aqui, we're doing this series called Counterculture. A gente está fazendo essa série chamada Contracultural, and we're talking about the Beatitudes. A gente está falando aí das bem-aventuranças. We're talking about how counterculture, the teachings of Jesus are. A gente está falando como os ensinamentos de Jesus são contraculturais. They go against the culture. Eles vão contra a cultura. And mainly because the teachings of Jesus are not based on performance. E basicamente, a gente vê que os ensinamentos de Jesus não estão baseados na performance. They're based on the heart. Eles estão baseados no coração. So when Jesus, he was teaching, quando Jesus estava pregando o evangelho, he was preaching about the heart. Ele estava ali pregando sobre o coração. He was not impressed by the religious people from their performance. Eles não estavam impressionados com a qualidade da performance dos religiosos. He was a critical of the religious people. Ele era um crítico das pessoas religiosas. They were saying how they were very good at rituals, but not very good at loving. Ele estava sempre falando como esses religiosos eram muito bons em rituais, mas não eram bons em amar. They were very good at going to the temple and giving the tithes and offerings. Eles eram muito bons em ir para o templo, dar os seus dízimos e as suas ofertas, but their hearts were away from God. Mas os seus corações estavam distantes de Deus. So the gospel, então o evangelho, the main subject of the gospel, a principal assunto do evangelho is not performance, não é performance. The main subject of the gospel is the heart. O assunto principal do evangelho reside no coração do ser humano. And today I wanted to do something different. E hoje eu queria fazer algo diferente. We are always preaching, a gente está sempre pregando, but tonight I'm going to do something different. Mas hoje eu vou fazer algo diferente. I'm going to take you to a classroom. Eu vou levar vocês para uma sala de aula. I'm going to take you to an anthropology class in theology. Vou levar vocês para uma sala de aula de antropologia bíblica, de teologia. If you never gone to theology school, se você nunca foi para a escola ou para a faculdade de teologia, after the service, depois desse culto, você pode dizer, I went to theology. Eu fui para a escola de teologia. Você pode falar, pode dizer que foi eu que falei. Beleza? Então hoje a gente vai aprender um pouco sobre teologia. Now we're going to understand a little bit about the teologia, certo? So the Beatitudes that that Pastor John told me to preach, as bem-aventuranças que Pastor Josias pediu para eu pregar, are Matthew chapter 5, Mateus capítulo 5, verse 8, verso 8. E diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Blessed are the pure in heart, for they will see God. So let's try to understand what the Bible is saying. Vamos tentar aqui entender o que a Bíblia está falando. When we say about the anthropology of human, quando a gente fala nessa antropologia do homem, we're saying how the Bibles view the human being. A gente está falando de como a Bíblia enxerga o ser humano. So if I ask you, se eu perguntar a você, maybe your answer is gonna be, talvez a sua resposta seja, if I ask you, what is a human being? Se eu perguntar para você, o que é um ser humano?
You're gonna say, você vai me dizer, it's someone with a body, é alguém com um corpo, someone with a soul, alguém com uma alma, and someone with a spirit, e alguém com um espírito. That's what we hear all the time. É isso que a gente escuta o tempo todo. Não é verdade? Amém? Amém. Estão comigo? Amém? Amém. Se perder, pode jogar uma água aí, fazer alguma coisa, que aí eu volto. Hoje é aula, a gente vai caminhar aqui na aula. So, normally we see that we have a body. Normalmente a gente vê que a gente tem um corpo. Normally we see that we have a soul. Normalmente a gente vê que a gente tem uma alma. And normally we see that we have a spirit of God living in us. A gente vê normalmente que nós temos o Espírito de Deus morando nas nossas vidas. But what if I tell you that the Bible thinks different? Mas e se eu disser a você que a Bíblia pensa de uma forma diferente? The Bible doesn't say that we have a soul. A Bíblia não fala que a gente tem uma alma. I'm going to show it to you. Eu vou mostrar para você. Ju, pode passar. So the word in Hebrew, a palavra alma em hebreu chama nefesh. It's called nefesh. And there's a meaning for nefesh in the Bible. Tem um significado para essa palavra nefesh na Bíblia. And you're going to see with me. Pode passar, Ju. Look what the Genesis 2:7 says. Veja o que Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe deu vida, e o homem passou a ser alma vivente. And the Lord God formed man from the dust and of the ground and breathed into his nostrils and the breath of life, and the man became a living soul. Pay attention to what the Bible says. Preste atenção que a Bíblia diz. The Bible is saying, a Bíblia está dizendo, that when God breathed on us, que quando Deus soprou em nós, we didn't get a soul, a gente não recebeu uma alma. We became a living soul, a gente se tornou uma alma vivente. There's a difference between you have a soul, tem uma diferença entre você ter uma alma and you are a living soul, e ser uma alma vivente. There's a difference from you having a pineapple in your hand and you're being a pineapple. Tem uma diferença entre você ter um abacaxi e ser um abacaxi. Correto? So we don't have a soul. A gente não tem uma alma. We are a living soul. Nós somos uma alma vivente. The Bible is saying that when God breathed on us, a Bíblia fala que quando Deus soprou em nós, we became a living soul. A gente se tornou uma alma vivente. It's who we are. É quem a gente é. We don't have it. A gente não tem. We are. Nós somos. And how does... Why you're explaining this? Por que você está explicando isso? Because when we understand from God's perspective who we are, quando a gente entende da perspectiva de Deus quem nós somos, we're gonna understand a little bit more about God. A gente também vai entender um pouco mais a respeito de Deus. So when I say the word soul, quando eu falo a palavra alma para você, maybe you think about this, talvez você pensa nessa imagem aqui. You think about something, in the air, talvez você pense uma coisa assim, meio na alma, meio assim, voando, um negócio meio longe. But let's see what the Bible talks about nefesh. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa palavra chamada nefesh. Pode passar. A palavra nefesh na Bíblia, so the word nefesh, the word that the Hebrew used for soul, a palavra que a Bíblia usa para a alma, the word is throat, é garganta. Garganta? So the same word for soul is the same word for throat. A mesma palavra para alma é também a mesma palavra para garganta? Não estou entendendo. You're gonna understand. Você vai entender. Vamos chegar lá. Vamos comigo. So what the Bible is trying to say? Go ahead. Vai, Ju. Our nefesh has dried up. Numbers 11:6. A Bíblia fala nesse texto de Números 11, capítulo 6, que quando o povo de Hebreu está lá no Egito, ele fala, a nossa garganta está seca.
And the word for throat, e a palavra para garganta, is nefesh, é nefesh. Because when we're Brazilians, a gente é brasileiro, or Americans, ou americanos, and when we're hungry, quando a gente está com fome, a gente bate na barriga. I'm hungry, a gente bate na barriga, né? We kind of like tap the belly, I'm hungry. But probably, mas provavelmente, the Hebrew people, os povos hebreus, eles bateriam na garganta, they would tap the throat. Why? Por quê? Because they believe that's the center of the thirst and hunger. Porque eles acreditavam que a garganta era o lugar da fome e da sede. Interesting, interessante, né? Pode passar. See what the other text that says about nefesh. Outros textos que falam sobre o nefesh. Por isso Sheol aumenta o seu apetite, nefesh, palavra usada para apetite, e escancara a sua boca. Isaías 5,14. Therefore death expanded its appetite, nefesh, opening wide its mouth. Apetite, appetite, the same word for soul, a mesma palavra para alma. What is the Bible trying to teach us? O que a Bíblia está tentando nos ensinar? Mais uma. Na verdade, volta. Eclesiastes 6:7. Todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, o seu desejo, nefesh, outra palavra. So we have soul. Então a gente tem para nefesh, soul. We have appetite, a gente tem apetite. And we have desire, e a gente tem desejo. The three words, essas três palavras, they're same words for soul. Eles são as mesmas palavras usadas para a alma. You know what God is trying to teach us from this perspective? Sabe o que Deus está tentando nos ensinar dessa perspectiva? That when God breathed on us, quando Deus ele respirou, ele soprou o seu fôlego de vida em nós, and we became a living soul, e a gente nos tornou uma alma vivente, instead of having a soul, ao invés de ter uma alma, we are a living soul, the Bible is saying. A Bíblia está dizendo que nós somos uma alma vivente. So, the same word for appetite, a mesma palavra para apetite, the same word for desire, a mesma palavra para desejo, the same word for throat, a mesma palavra para garganta. Because the Bible is saying that being a living soul, it's equal being hungry and thirsty. Porque a Bíblia fala que se tornar uma alma vivente é igualmente se tornar uma pessoa faminta e necessitada de natureza. Você e eu, quando Deus nos criou, you and me, when God created us, we were created with needs, being a big need. A gente foi criado como esse ser que tem uma grande necessidade. Essentially, in our human being, essencialmente, no nosso interior, we are hungry and thirst for something. A gente é faminto e necessitado por algo. Você, being a living soul, ser uma alma vivente, it's equal being thirsty and hungry. É igualmente ser faminto e sedento por algo. God created us on this way. Deus nos criou dessa forma. If you can picture ourselves, se você puder imaginar a nós mesmos, you can picture you as a big hole. Você pode se imaginar como esse grande buraco de necessidade. That's how God created us. Isso é como Deus nos criou. We were not made complete. A gente não foi criado por Deus de forma completa. A gente foi criado faltando algo. We were created missing something. Why? Por quê? What are we hungry for? Pelo que nós estamos famintos? Why do you have that feeling that everybody is perfect? Você tem aquele sentimento que tudo está perfeito.
But still you think you need something else, mas ainda você tem esse pensamento de que você precisa de algo mais. That's part of being human. Isso é parte do ser humano. Essentially, ali na essência, na criação. We were created as living souls. Nós fomos criados como almas viventes. It says that we need something. Nós precisamos de algo. Estamos famintos de algo. De quê? E a resposta é: we are hungry for God. Nós estamos famintos por Deus. Amém. There's a difference between being and having. Tem uma diferença entre ser e ter. The man is desire, his pure desire for God. O homem foi criado puro desejo por Deus. And the woman have desires for other things. E o homem, claro, ele tem desejos por outras coisas. Look what the famous writer says. Vejam o que esse famoso escritor diz. As criaturas nascem com desejos. As criaturas não nascem com desejos que não possam ser satisfeitos. The creatures, they are not born with desires that cannot be fulfilled. A baby, if he is hungry, se o bebê está com fome, there's food. Tem uma coisa chamada leite. A duck, if he wants to swim, um pato, se ele quer nadar, there's something called water. Tem algo chamado água. The men, they have desires for sex. There's something called sex. Tem algo chamado, né? Os homens sentem desejo sexual. Pois bem, existe algo chamado sexo. If I find myself with a desire that none of the experience in this world can satisfy, se encontro em mim desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, the most likely explanation is that was made for a different world. A explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. If none of the desires, earthly desires, satisfy you, se nenhum dos desejos terrenos o satisfaz, that doesn't prove that the universe is a fraud. Isso não prova que o universo seja uma fraude. Provavelmente, os prazeres desse mundo nunca foram destinados a satisfazê-lo. Probably the pleasures of this world were never made to satisfy you. We were created hungry. Nós, você, eu, fomos criados famintos por algo. And nada from this world, desse mundo, can satisfy this hunger. Pode satisfazer essa fome. Nothing, nada. Only God, apenas Deus. The man is essentially hungry for God. O homem é essencialmente faminto por Deus. So we don't have a soul. A gente não tem uma alma. The Bible says that we are a living soul. A Bíblia fala que nós somos uma alma ambulante. There's a big difference. Tem uma grande diferença. Because when you understand this, quando você começa a entender isso, you start to understand yourself. Você começa a entender a você mesmo. The same word that in Hebrew is nefesh, a mesma palavra que em hebraico é nefesh, em grego é psique, é psique, que vem lá da história da psicologia. That understand the mind, que agora no grego é a mente. Because, eu não vou entrar nesse assunto, que aí vai, mas enfim. So, we need to understand this, porque a gente precisa entender isso. Alguém pode pegar um papelzinho ali para mim, que eu estou aqui de repente. Obrigado. A gente precisa entender isso. And what does it have to do with heart? O que é isso? Presta atenção aqui. Eu sei que está um pouco denso, mas presta atenção aqui, porque no final vai fazer sentido. I understand. What does it have to do with heart? O que isso tem a ver com o coração? Obrigado. O que isso tem a ver com o coração? Se amanhã eu me pesar e não tiver mais magro, eu vou ficar chateado. O que isso tem a ver com o coração? What does it have to have with heart? Essa palavrinha,
essa palavra que a gente fala o tempo todo, this word that we say all the time. The Hebrew word for heart, a palavra grega para coração é lebab, é essa palavra lebab. And what does it mean? What the Bible means about heart? O que a Bíblia entende por coração? Because the Hebrews, the writers of the Bible, they didn't understand the brain. Os escritores da Bíblia, eles não entenderam o coração, o cérebro. Eles acreditavam que tudo vinha do coração. They believed that everything came from the heart. So the heart, Júlia, pode passar. The heart is pumped. O coração, a Bíblia entende que o coração, ele é motivado pela alma. The Bible understands that the heart is motivated by the soul. The soul is desire. A alma é desejo. But the one that deliberates the desire, the one that makes something happen, aquilo que faz o desejo acontecer é o coração. The Bible is going to say that the heart is the place of meaning. A Bíblia vai dizer que o coração é esse lugar de significado, knowledge, conhecimento, wisdom, sabedoria. The Bible is going to say as well that the heart is a place of discernment, que é esse lugar. A Bíblia vai falar que o coração é esse lugar do discernimento. The Bible is also going to say that the heart, we need to protect our heart. A Bíblia também vai dizer que nós precisamos proteger o nosso coração. And that's right now we come back to the place where we started. E agora a gente volta para o lugar que a gente começou. O lugar que a gente começou falando do bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Blessed are the pure in heart, for they will also see God. So if I understand that my soul is thirst for God, se eu entendo que a minha alma, ela está sedenta por Deus. If I understand that everything I am is calling for God, se eu entendo que tudo que eu tenho está chamando por Deus. Everything, my molecules, as minhas moléculas, as I say, quando eu falo, my body, meu corpo, everything is calling out for God. Tudo que eu tenho hoje está clamando por Deus, because I'm a living soul, porque eu sou uma alma vivente. But who's going to make the decision? Mas quem é que vai fazer a decisão? If I'm going to seek God or not, se eu vou buscar a Deus ou não. It's not the soul, não é a alma. It's the heart, é o coração. The Bible is going to say in Proverbs 4, a Bíblia vai dizer em Provérbios, capítulo 24, ou capítulo 4, versículo 23, guard your heart, because everything you have flows from it. Guarde o seu coração, pois dele flui toda a sua vida. If my heart is a place of discernment, se o meu coração é um lugar de discernimento. If my heart is a place of knowledge, se o meu coração é um lugar de conhecimento, de entendimento. If my heart is a place of decisions, se o meu coração é um lugar de decisões. If my heart is a place of emotions, se o meu coração é um lugar de emoções. If you contaminate your heart, se você contaminar o seu coração, you're screwed, você está perdido, tudo está perdido. If you want to contaminate a river, se você quiser contaminar um rio, you don't need to go along the river with a poison. Você não precisa ir, ali junto ao rio jogando veneno no rio todo. You go to the place where the water starts. Você vai para aquele lugar da nascente. And you put the poison there. Você coloca o veneno lá. And all the river is going to be contaminated. Todo o rio vai ser contaminado. That's what the Bible is saying. É isso que a Bíblia está falando. If you do not guard your heart, se você não guardar o seu coração, your whole life will be contaminated. A sua vida toda vai ser contaminada. The way you feel, como você se sente. The way you understand things, as coisas que você entende.
way you see the world, como você vê o mundo. That's the old saying, aquele antigo ditado. Hurt people that are hurt are gonna hurt people. Pessoas que estão machucadas vão machucar outras pessoas. Why? Por quê? The answer is here. A resposta está aqui. This place that we call heart, esse lugar que nós chamamos de coração, is the center of our existence. É o centro da nossa existência. So, church, então, igreja, we need to guard, we need to be vigilant. Então, igreja, a gente precisa estar vigilantes com o nosso coração, with our hearts. Who are we listening to? Quem a gente tem escutado? Who have we been talking to? Com quem que a gente tem falado? Who are the people that are our counselors? Quem são as pessoas que são os nossos conselheiros? Because if I'm worried with my heart, se eu estou entendendo que Deus valoriza tanto o coração, que Ele pede para eu guardar, I need to be aware of that. Eu preciso prestar atenção nisso. Because my life depends on it. Porque a minha vida depende do coração. And that's why Jesus, He preaches a lot about heart. É por isso que Jesus prega muito sobre o coração. That's why the center of the gospel is the heart. Por isso que o centro do evangelho é o coração. Because if we transform the heart, se a gente transformar o coração, the whole life will be transformed. A vida inteira vai ser transformada. But if you transform the actions, but do not transform your heart, se o comportamento for transformado, mas o coração não for transformado, it's going to be a fake thing. Vai ser uma coisa falsa. Because we need to transform the essence. A gente precisa transformar a essência. There was a Pharisee called Nicodemus, fariseu chamado Nicodemos. He goes to Jesus, ele vai a Jesus and says, How can I enter in the kingdom of heaven? O fariseu vai até Jesus perguntando, como é que eu posso entrar no reino dos céus? And Jesus answers, e Jesus responde, you gotta be born again, você precisa nascer de novo. And he's a Pharisee, he's a religious man, ele é um fariseu, um homem religioso, and he asks, do I have to go to my mother's womb again? Ele pergunta, eu tenho que ir para lá, para a barriga da minha mãe novamente? And Jesus says, no, you don't understand. Ele fala, não, você não está entendendo. You need to be born again from the water and the Spirit. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Pay attention, presta atenção nisso. We need to work in a way to expose ourselves to God. A gente precisa trabalhar de uma forma para expor o nosso coração a Deus. So God can change it, para que Deus possa transformar. Because if we're not doing this, porque se a gente não estiver tomando essa atitude of exposing our heart to God, de expor o nosso coração para Deus, so it can be transformed, para que ele seja transformado por Deus. We're doing the wrong thing, a gente está fazendo a coisa errada. When he's teaching the disciples, Jesus quando está ensinando os discípulos, he's saying, a lot of people are going to come to you and say, I prophesy in your name. Muitas pessoas vão vir e vão dizer, eu profetizei no seu nome. I cast out demons, eu expulsei demônios. I healed the sick, eu ali curei os enfermos. And Jesus is going to say, Jesus vai falar para essas pessoas, apart from me because I don't know you. Longe de mim porque eu não conheço vocês. And the word know, e a palavra conhecer, is to have intimacy, é ter intimidade. As I said in the beginning, como eu falei no começo, Jesus is not longing for performance. Jesus não está procurando performance. Jesus is longing for intimacy. Jesus está procurando intimidade. That's why the pure of heart are gonna see God. É por isso que os puros de coração vão ver a Deus. Diz Mateus 5:8. Because to be holy, to be pure, para ser puro, para ser santo, is not an end, não é um fim. The end is to see God.
o fim é ver a Deus. Understand this. Entenda isso. And your whole life will be transformed. A sua vida toda vai ser transformada. If you guard your heart, se você purificar e guardar o seu coração, you're gonna have a different life. Você vai ter uma vida totalmente diferente. Talking about habits, falando de hábitos. Talking about the things that you think, falando das coisas que você pensa. Talking about the way you see yourself, falando das coisas que como você se vê. Talking about how you're gonna see others, falando como você enxerga as outras pessoas. Our heart is like a river, as I said, como o nosso coração é como esse rio. But the Bible also says that we cannot purify in ourselves. A gente não pode purificar o nosso coração por nós mesmos. I cannot go and say, now I'm going to have a clean and pure heart. Eu não posso ir lá e falar, agora eu vou ter um coração puro e limpo. No, I cannot do that. Eu não posso fazer isso. I cannot purify my heart. Eu não posso purificar o meu próprio coração. As I said, we need to expose the heart to God. A gente precisa expor o nosso coração a Deus. How does it happen in practical? Como é que isso acontece na prática? First of all, primeiro, having a relationship with God, tendo uma relação com Deus. Read your Bible, pray, vem à igreja, leia a sua Bíblia, ore. Also, confess your sins, confesse seus pecados a Deus. Confess your sins to your friends, to your a confidant. Confesse seus pecados para um amigo, para um confidente. Let the people discipleship you. Deixe as pessoas te discipularem. That's how we're gonna develop a clean and pure heart. Isso é como a gente vai desenvolver um coração puro e santo. I'm gonna say something that I said to some people. Eu vou dizer algumas coisas que eu disse para os meninos que estavam tocando aqui. Me and Julia, we started dating as we were really young. Eu e Julia, a gente começou a namorar bem novo. And when we are dating, quando a gente está namorando, and we're Christian, e a gente é cristão, it's difficult, é difícil, é muito difícil. So, you kiss, então você está lá, você beija, você dá aqueles abraços, you hug, você abraça, and things, you start to feel like a fire, você começa a sentir esse fogo, but it's not from the Holy Spirit, mas não é do Espírito Santo, and it's the hormones, é os hormônios. Graças a Deus casei, pai eterno. Vou morrer. So yeah, it was difficult. Foi difícil. We fought a lot, a gente batalhou demais. And one thing that I really understood during that time, uma coisa que eu aprendi muito durante aquele tempo, is when we are vulnerable, quando a gente é vulnerável, when we let the people in our lives to bless us, quando a gente deixa as pessoas entrarem na nossa vida para nos abençoar, when we confess our sins with our mouth to our friend, quando a gente confessa os nossos pecados para um amigo, we start to win the battle, a gente começa a vencer a batalha. I had this friend, eu tinha esse amigo that I used to confess a lot, eu nessa época confessava muito para ele, and I used to call him all the time, e eu ligava para ele direto, yo, pray for me, velho, ora por mim aí, again, de novo, and we can say, aí a gente pode dizer, it was difficult, foi difícil, but we won the battle, a gente venceu a batalha. We married holy, a gente casou, né, santo, because we didn't give up, a gente não desistiu na batalha da santificação. If we open ourselves to let people discipleship us, se a gente abrir o nosso coração
para deixar as pessoas discipularem a gente. You're gonna see a huge growth. Você vai ver um crescimento gigantesco na sua vida. But if you're alone, mas se você estiver sozinho, not alone in the literal, não sozinho literalmente, but emotionally, spiritually, mas sozinho emocionalmente, espiritualmente, you're gonna lose, você vai perder. You're gonna be easy. It's gonna be easy for the devil. Vai ser fácil para o inimigo win against you, vencer contra você. So that's one way that God used to clean our heart. Essa é uma forma que Deus usa para limpar o nosso coração. So, to be pure of heart, para ser puros de coração, como a Bíblia está falando, I need to expose myself to God. Eu preciso expor minha vida, o meu coração a Deus. And if I do that, se eu fizer isso, I'm not gonna regret. Eu não vou me arrepender. Because I'm gonna see God, porque eu vou começar a ver Deus trabalhando na minha vida. There's a second thing. So I cannot purify my heart. Eu não posso, como eu falei, purificar o meu coração. Only God can do that. Apenas Deus pode fazer isso. But I can, as I said, guard my heart. E eu posso, como a Bíblia fala, guardar o meu coração. And I want to give you some motives for you to guard your heart. Eu quero te dar aqui uns motivos para você guardar o seu coração. Open your Bible in Hebrews chapter 3. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Hebrews, se você puder ir, Hebreus 3:12. Look what the Bible is saying to us. Olha o que a Bíblia está falando para a gente. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, e que se afaste do Deus vivo. See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Mais um. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. But encourage one another daily as long as it's called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Versículo 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. We have come to share in Christ, if indeed we hold our original convictions firmly to the very end. Look what he's saying in verse 13. Veja o que ele fala no verso 13. Encourage one another. Encorajem um ao outro. Because your heart can be hardened by the sin. O seu coração pode ser endurecido pelo pecado. We want to see God with a clean heart. Se a gente quer ver a Deus tendo um coração puro, we cannot let sin harden our heart. A gente não pode deixar o nosso coração ser endurecido pelo pecado. Because that's going to bring, isso vai trazer incredulidade. A Bíblia fala no versículo 14, pode passar junto. The Bible says that isso vai trazer incredulidade ao nosso coração. So we cannot let that happen. Isso, a gente não pode deixar isso acontecer. I see that happen all the time at church. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo na igreja. Do you believe that God can do? Você acredita que Deus pode fazer? Acredito. Why? I believe. Why? Por quê? Because our heart is so hardened by the sin. Porque o nosso coração está tão endurecido pelo pecado. Are so hardened by not encourage one another. Está tão endurecido por não encorajarmos uns aos outros. We don't believe in the promise of God anymore. A gente não acredita mais nas promessas de Deus. We don't believe that God can heal again. A gente não acredita mais que Deus pode curar. Because we're so incrédulo, a gente está tão incrédulo that we cannot believe, que a gente não acredita.
That's your job to guard your heart. É o seu trabalho guardar o seu coração. Forgiveness, perdão. That's gonna harden your heart. A falta de perdão vai endurecer o seu coração. That's our job to forgive. É o nosso trabalho perdoar. So there are a lot of things that we can do to protect our heart. Tem muitas coisas que nós podemos fazer para proteger o nosso coração. Brothers and sisters, irmãos e irmãs. Think about this, pense sobre isso. Your heart is really important to God. O seu coração é muito precioso para Deus. If you open your heart for change, se você abrir o seu coração para mudança, if you expose your heart to God, se você abrir o seu coração para Deus, you're gonna see a transformation in your life as you never have seen. Você vai ver uma transformação na sua vida como você nunca viu antes. Because you're exposing yourself to God. Porque você está se expondo seu coração a Deus. Você vai ver a Deus. You're gonna see God. And to end, para finalizar, Isaías capítulo 1. Isaiah chapter 1. It's kind of a resumo, é tipo um resumo. Isaac, como é que fala resumo? Resumo. Summary. Obrigado. Isaías capítulo 1, versículo 18. Eu queria muito que todo mundo pudesse abrir isso ou pudesse colocar aqui. Holiness. Gente, santidade is not the features subjects on church nowadays. Santidade não é um dos assuntos mais falados na igreja hoje. I'm gonna say that the feature subject in the church is purpose. Eu vou dizer que o assunto que a gente mais fala na igreja hoje, na mídia, é propósito. Because everybody is looking for your purpose. Todo mundo está procurando pelo seu propósito. But holiness, mas santidade, is the feature subjects in the Bible. Mas santidade é um dos principais assuntos da Bíblia. If we do not take seriously, se a gente não levar isso a sério, we're gonna fail as Christians. A gente vai falhar como cristãos. Look what the Bible is saying. Vamos ver o que a Bíblia está falando. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow, though they are red as crimson. E o resto acabou se perdendo. Let's see what Isaiah is saying. Vamos ver o que Isaías está dizendo aqui. He's saying that as the sins are red as scarlet, que é Isaías está falando que por mais que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, que é essa cor que mancha bastante a roupa branca da pessoa, embora sejam eles rubros como púrpura, ele está falando aqui, eles se tornarão brancos como a neve. Perceba que Isaías está falando de dois tipos de santidade. Notice that Isaiah is talking about two kind of holiness. He's saying that even though it's red, as it's really red, ele fala mesmo que essa cor for muito vermelha, it's going to be transformed to snow, like snow. Isso vai ser transformado como brancos como a neve. So he's saying about that something that comes from heaven. Ele está falando de algo que vem dos céus. So this holiness that comes from heaven, essa santidade que vem do céu para nós. When we expose ourselves to God, quando a gente se expõe a Deus. But he's also saying about another kind of holiness. Mas aqui ele também está falando sobre outro tipo de santidade. He's saying,
embora sejam rubros como púrpura, though they are red as crimson, então, por mais que eles sejam dessa forma, they shall be like wool, eles se tornarão como a lã. So, the snow is coming from heaven, a neve está caindo do céu. But the wool is coming from inside, mas a lã, ela vem de dentro da ovelha. So there's two kinds of holiness, tem duas santidades aqui. One that Jesus is going to produce in my heart as the moment as I give my life to Him. Essa santidade que é produzida no momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu sou santo aos olhos dele. And also the another holiness that's going to come from inside. Essa outra santidade que vai vir de dentro. As a wool, como uma lã que vai sendo produzida. They're going to be produced day by day. How's your life? Como é que está a sua vida? You have the snow. Você tem lá a santidade que vem dos céus como a neve. But how is that wool? Como é que está essa lã que sai branca? Are you putting yourself in a place of holiness every day? Você está se colocando nesse lugar de santidade todos os dias? And I want to end with this. Eu quero terminar aqui com isso. When we live our lives in the ways of God, quando a gente vive a nossa vida do modo de Deus, we are going to start experiencing something that we never thought we could. A gente vai começar a experimentar algo que a gente nunca imaginou que poderia. The blessings, as bênçãos. That's the Bible says, the blessings, as bênçãos. The authority, a autoridade como cristãos. The intimacy, a intimidade com Deus. You're going to be sensible to the Spirit. Você vai ser sensível ao Espírito Santo. Because we are living a life of true holiness. Porque a gente está vivendo uma vida de verdadeira santidade. You are going to see God. Você vai ver a Deus. Feche seus olhos. Close your eyes. I want to challenge you. Eu quero desafiar você. Now that you understood that you don't have a soul. Agora que você entendeu que você não tem uma alma. Você é uma alma. You are a living soul. And you understand that there's such a huge hunger in your heart. E você entendeu agora que existe uma fome tão grande no seu coração. And that your heart is a place that you should guard. E o seu coração é um lugar que você deve guardar. Or maybe you're saying, talvez você esteja dizendo, I need to let people in. Eu preciso confiar novamente nas pessoas. Because I need to be discipleship. Eu preciso de discipulado. I need to confess my sins again. Eu preciso confessar os meus pecados novamente. I need to fear the Lord as I used to. Eu preciso temer e tremer diante de Deus como eu costumava fazer. I understand that I need holiness in my thoughts, in my actions, in my mouth. Eu entendo que eu preciso de santidade nos meus pensamentos, nas minhas palavras, no meu coração. I understand that I need transformation in my heart. Eu entendo que eu preciso de transformação no meu coração. Because as we said, como nós dissemos no início,
There's no satisfaction away from God. Não há verdadeira satisfação longe de Deus. You can run, você pode correr, but because you were made hunger for God, mas porque você foi feito faminto por Deus. Your hungry is gonna run faster than you. A sua fome vai correr mais rápido que você. And you're always gonna feel like you're unsatisfied. Você sempre vai se sentir insatisfeito. Because God is still not the center. Porque Deus ainda não é o centro. Or maybe you're feeling that your heart is kind of hardened. Talvez você sinta que o seu coração esteja pesado e duro. For the lack of forgiveness, pela falta de perdão. For the sin, pelo pecado. For the sadness, for the hurt, pela tristeza, pela ferida. But I'm here to tell you, mas eu estou aqui para te dizer, it doesn't need to be like that anymore. Não precisa ser mais assim. You can surrender that to God. Você pode se render a Deus, render os seus sentimentos, os seus pensamentos a Deus. You want to clean your heart. Ele quer purificar o seu coração. I just want to pray with you. Eu quero orar com você. I just want to ask everybody to close their eyes. Quero pedir que todo mundo abaixe os olhos. It's something that we do here. É o que a gente faz aqui. If God is speaking to you, se Deus estiver falando com você, raise up one of your hands. Levanta uma das suas mãos para eu poder orar por você. Amém, amém, amém. Who else? Quem mais? God is speaking to your heart. Amen. 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 Amém. God is speaking to your heart. Raise up your hand. Levanta suas mãos. I just want to pray with you. Eu só quero orar por você. Amém. Amém. I'm going to ask everybody to stand up. Vamos ficar todos de pé, a gente já está acabando. Vamos orar juntos. Se você puder colocar suas mãos assim, if you can place your hands like this as a sign of receiving, como um sinal de recebendo. God, we are here as a church. Senhor, nós estamos aqui como igreja. And we ask, God, that you would purify our heart. A gente pede, Senhor, que o Senhor purifique o nosso coração. God, we so need you. Senhor, a gente precisa demais do Senhor. Lord, I ask you right now to everybody that raise up their hands. Eu oro agora, Senhor, por todos que levantaram as mãos. Lord, may you purify them, Senhor, que o Senhor purifique cada um deles, Senhor. May they expose themselves to you, que eles se exponham, Senhor, ao Senhor de uma forma nova. May their experience, Lord, may we experience a new pouring of your Spirit, que a gente, Senhor, experimente um novo derramado do teu Espírito, Pai. Because we want to see you, porque a gente quer te ver, Senhor. We want to be holy, a gente quer ser santo. We want to live according to your word, a gente quer viver de acordo com a tua palavra. So Lord, we pray right now, então Deus, a gente ora agora. Make our hearts clean, faz o nosso coração limpo, Senhor. We don't need performance, a gente não precisa de performance. We don't need more rituals, a gente não precisa de mais rituais. We need transformation inside, a gente precisa dessa transformação interior. So as a church, então como igreja, we cry out to you, a gente clama a Ti. God, transform us, Senhor, transforma us from inside out, de dentro para fora. In a new way, Lord, em um novo jeito, Senhor. We pray in Jesus' name. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.